Como funciona o arquivamento das investigações pré-processuais? Como funciona o arquivamento do inquérito policial, do procedimento investigatório criminal? Veja, o pacote anticrime alterou de forma substancial o arquivamento dessas investigações pré-processuais. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, na ADIM 6299, interpretou esses dispositivos à luz da Constituição e, portanto, eu irei tratar com vocês acerca dessa interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre esses dispositivos que tratam do arquivamento do inquérito policial, do procedimento investigatório criminal, enfim, das investigações pré-processuais. Nós sabemos que o Ministério Público, como titular da ação penal, ele é o destinatário, quando não é ele próprio, o presidente dessa investigação. Ou seja, as investigações, elas são destinadas ao Ministério Público para que ele, como titular da ação penal pública, nós sabemos que a regra é que as infrações penais sejam de ação penal pública, para que ele, Ministério Público, como titular da ação penal pública, venha formar a sua opinião acerca do delito e de quem seja o seu autor. Portanto, o Ministério Público é o destinatário, quando não é ele o próprio titular da investigação. Veja, o Ministério Público, como destinatário dessa investigação, poderá oferecer uma denúncia, peça acusatória, dando início à ação penal, nos crimes de ação penal pública. Quando ele se convencer de que há elementos para tanto, como ele pode também oferecer negócios jurídicos processuais, como o acordo de não persecução penal, a transação penal, caso estejam presentes os seus requisitos autorizadores. Poderá também o Ministério Público entender que há necessidade de uma complementação dessa investigação, como poderá também o Ministério Público se convencer que não é caso de oferecimento da denúncia, não é caso de início da ação penal pública, entendendo ser o caso de arquivamento. Quando o Ministério Público entenderá que aquela investigação pré-processual deve ser arquivada, quando o Ministério Público se convencer de que não há de se falar em crime, em uma infração penal, não se está diante de uma infração penal, quando estiverem presentes causas de extinção da punibilidade, como a morte do agente, como a prescrição, como a decadência, ou então quando o Ministério Público não se convencer acerca da existência, da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que nós chamamos na processualística penal de justa causa. Justa causa para a deflagração da ação penal. Veja, nessas três hipóteses, o Ministério Público se convence que não há uma infração penal, ou então o Ministério Público se convence que está diante de uma causa de extinção da punibilidade, ou, por fim, quando o Ministério Público entende que não há justa causa, não há prova da existência do crime ou indícios suficientes da autoria para oferecimento da peça acusatória, nessas três hipóteses, o Ministério Público proporá o arquivamento. Caberá ao Ministério Público arquivar essa investigação pré-processual. Veja, de acordo com a interpretação do Supremo Tribunal Federal acerca do arquivamento, o Ministério Público, ele deve determinar o seu arquivamento e não requerer o seu arquivamento. Ele determina o seu arquivamento, todavia, ele submete essa sua decisão ao judiciário, que poderá exercer um controle mínimo, é verdade, e anômalo, é verdade, acerca da obrigatoriedade do oferecimento de uma ação penal pública. Ou seja, o juiz poderá discordar do Ministério Público acerca do arquivamento realizado pelo Ministério Público, mas ele só poderá fazer isso em casos absolutamente excepcionais. Em casos de flagrante abuso, de flagrante teratologia. Ou seja, quando é flagrante que o Ministério Público, o órgão ministerial, se equivocou acerca da análise daquela investigação pré-processual, mas com um detalhe. Embora o juiz discorde
desse arquivamento realizado pelo Ministério Público, não poderá o juiz determinar que o Ministério Público ofereça a peça acusatória. Caberá a ele, juiz, encaminhar essa investigação pré-processual ao próprio âmbito ministerial de revisão, a um órgão superior do Ministério Público de revisão. No âmbito estadual, o PGJ, no âmbito federal, a Câmara de Coordenação e Revisão. Ou seja, em outras palavras, é o próprio Ministério Público que irá deliberar acerca do arquivamento. Porque se o juiz discorda, e pode discordar somente em casos excepcionalíssimos, cabe ao juiz determinar que essa investigação seja reavaliada por um órgão de revisão, um órgão superior dentro do próprio Ministério Público. E caberá a esse órgão superior, dentro do próprio Ministério Público, avaliar se o promotor de justiça atuou de forma correta e, portanto, se manifestar pela manutenção do arquivamento, ou então caberá a esse órgão superior e de revisão determinar que outro promotor de justiça ofereça a peça acusatória, assim discordando do promotor de justiça natural. Veja, o órgão superior, dentro do próprio Ministério Público, ao reavaliar esse arquivamento, uma vez instado pelo juiz, porque o juiz entende que há um flagrante abuso ou teratologia, o órgão superior ministerial poderá, ele, ratificar a manifestação do promotor natural, ou então, discordando, poderá ele próprio oferecer a peça acusatória ou determinar que outro órgão ministerial assim o faça. Por que não pode determinar que o mesmo promotor, o promotor natural, que determinou o arquivamento, por que não pode determinar que ele ofereça a peça acusatória? Isso por força de um princípio constitucional, que é o princípio da independência funcional. Veja, o promotor natural, ao determinar o seu arquivamento, ele não pode ser violentado no seu pensamento, na sua decisão, na sua manifestação. Caso o juiz discorde, e só pode discordar em casos absolutamente excepcionais, ele deve, juiz, determinar que o órgão superior de revisão ministerial reavalie esse arquivamento. E esse órgão superior de revisão pode concordar com o arquivamento ou oferecer ele próprio a peça acusatória ou determinar que outro promotor assim o faça. E veja, o juiz deverá, nessa situação, se curvar ao entendimento do órgão ministerial superior. Isso por força de um princípio que já falamos há pouco, que é o princípio acusatório, em que há a clara divisão, esse é o conceito mínimo do sistema acusatório, a clara divisão das funções de acusar, que no caso da ação penal pública é do Ministério Público, defender, que é exercido pela Defensoria Pública ou pela advocacia privada, e julgar, que no caso é exercido pelo juiz. Agora, muita atenção, porque há necessidade, no caso de arquivamento dessa fase pré-processual, caso o Ministério Público determine esse arquivamento, há necessidade de se intimar o investigado, a autoridade policial que presidiu a investigação, Polícia Civil, Polícia Federal, e há necessidade também de intimar a vítima. A vítima agora pode pleitear a revisão desse arquivamento. Veja a importância que o processo penal dá à vítima. E não poderia ser diferente. A vítima deve ser intimada desse arquivamento e a vítima, caso discorde desse arquivamento, poderá pleitear a revisão desse arquivamento ao juiz? Não. Poderá pleitear a revisão desse arquivamento ao órgão ministerial superior. Ou seja, o Procurador-Geral de Justiça no âmbito estadual ou a Câmara de Coordenação e Revisão no âmbito federal poderão, ao analisar essa manifestação, essa insurgência, essa irresignação da vítima, poderá concordar com o órgão ministerial, promotor natural, como poderá discordar
oferecendo ele próprio a peça acusatória ou determinando que outro promotor assim o faça.